Pessoal, hoje, essa noite, eu tenho um privilégio muito grande de ter um dos meus professores pregando aqui na igreja. Vou pedir para o pastor Kevin vir aqui na frente. O pastor Kevin, ele é doutor em missões e ele foi nosso professor lá, dava aula também para o mestrado, e agora ele tem trabalhado lá na igreja dele em Oklahoma, tem trabalhado nesses projetos missionários. E o pastor Kevin vai estar trazendo um grupo de americanos para estarem conosco aqui em junho, dia 6 de junho diante, vão estar conosco. O pessoal vai treinando aí o inglês, aí, viu, Paulinho? Ó, vai soltando o inglês aí, e nós vamos poder receber, são 11 irmãos, né, 2 casais, mais algumas senhoras e outros jovens também participando, e vamos fazer o trabalho lá nas escolas públicas, vamos fazer um bom trabalho aí com a turma. Então, é um privilégio para mim ter, o pastor Kevin está vindo também para a gente fechar alguns detalhes. Amanhã a gente vai ter uma reunião, junto também com o pastor Yuri, a gente está fechando isso daí. E o pastor Kevin, lá no seminário, meu professor, sempre era uma daquelas pessoas que quando pregava, deixava uma marca com as suas mensagens. E tem feito isso, já pregou outras vezes aqui. E é um privilégio, viu, professor, ter o senhor aqui com a gente. Eu gostaria de orar pelo senhor e vou estar ali atento ali à mensagem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus pela vida do teu servo, pastor Kevin. Obrigado a Deus pela disposição do teu servo de sair lá da outra América para vir aqui estar conosco, de poder também ser instrumento do Senhor para despertar a outras pessoas as necessidades aqui do nosso país. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor Jesus Cristo nos une. E queremos pedir pelas nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa realmente usar o teu servo poderosamente nas tuas mãos para a transmissão da tua palavra para nós. Ó Deus, estamos com os nossos corações abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Muito obrigado. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu pensei que o Charles ia ficar aqui em frente para traduzir. Nós combinamos eu falar em inglês, treinar vocês um pouco a ouvir as mensagens em inglês. Não. Boa noite, irmãos. Em primeiro lugar, eu quero levar uma saudação da nossa igreja, a igreja de Oklahoma. Oklahoma fica bem no centro dos Estados Unidos, uma região muito bacana, onde eu cresci, na verdade. E uma igreja, uma cidade, dentro de uma cidade universitária. E quem vem, na verdade, são poucos jovens, alguns sim, mas são mais homens. E como já foi feito já o comentário, eu espero que eles e os senhores também possam ter bons momentos de comunhão com os irmãos. Quando eu conversei com o Charles o ano passado sobre a possibilidade de vir, eu estava pensando em N coisas, mas em primeiro lugar, eu pensei, é um grupo que está sendo formado, um grupo de músicos. E quando comecei a pensar sobre os ex-alunos que a gente tinha lá no seminário, pensei tanto o Charles como o Chris, e conhecendo também na igreja, vários irmãos aqui já têm talento. Como o Brasil, de forma geral, tem fama de ser muito musical, mas vindo para cá eu sabia que eles podiam somar forças com o grupo já da igreja. Outra coisa que eu pensei, nós já levamos grupos para diversos lugares e a ideia de forma alguma é tentar consertar os erros que a igreja pode estar cometendo, porque dentro de uma semana não dá para consertar quase nada, mas simplesmente tentar somar forças com uma igreja boa, atuante, e também conhecendo esse grupo dos irmãos e sabendo o que está acontecendo. Por muitos anos a gente morava lá em Atibaia, então sempre ouvimos os relatórios do que está acontecendo em Serra Negra. Eu pensei, um dia é lá para que eu quero ir. E graças a Deus o Charles concordou, conversando com outros líderes da igreja, e para nós tem sido uma alegria tentar
unir forças e fazer uma programação bem interessante. Espero que os que falam inglês venham participar nas atividades daquela semana, pelo menos na medida que der, porque poucos deles vão falar português. De fato, da nossa família só vem eu e minha esposa, que é um tanto engraçado, que nós temos 2 filhas que nasceram no Brasil, falam português fluentemente, mas não vêm. Um vai se casar em maio, então vai ter só 2 meses aliás, 2 semanas de casado, antes do grupo sair. E outra se formou agora da faculdade e ela está conseguindo aquele primeiro emprego. Acho que não tem tempo somado ainda para poder tirar férias do serviço. E o nosso caçulo, que nasceu lá, ele fala muito bem o português, só que ele também não vem. Ele tem um estágio já marcado com a escola, então sobrou só para eu e minha esposa. E ela fala mais ou menos como eu, meio assim, inglês, português, dá para entender, espero, mas vocês vão aprender muita coisa conosco também. Dos demais do grupo, é interessante que alguns já vieram outras vezes ao Brasil. Inclusive, tinha parentes que moravam aqui perto, em Campinas. Então, você vai ver que alguns têm algum conhecimento, mas espero que tenham paciência, bastante paciência, e usem o que tiver do inglês, porque eles vão tentar aprender o máximo do português. Já estão aprendendo algumas coisas, mas eu espero que os irmãos não se sentem assim inibidos de forma alguma, mas chegam, conversam, façam os erros, dão risada e tudo mais, porque eles vão fazer a mesma coisa tentando se comunicar. Tá bom? Outro motivo, eu quero dizer isso, que o Charles não passou a ideia para nós virmos, mas eu nunca comentei isso para ele, mas trabalhando um pouco mais que 20 anos lá no Seminário de Palavra Vida, em Atibaia, na minha mente eu mantive uma lista de alunos e recém-formados que era mais ou menos assim: o grosso, aliás, a maioria desses recém-formados, e um grupo seleto de pessoas, e para mim esse grupo seleto era quem eu poderia imaginar ser o meu pastor. E não foram muitos, foram várias, mas não foram muitos. Tinha anos que eu assistia as pessoas passando lá, recebendo seu canudo, e talvez nenhum. Outros anos, quem sabe, 1 ou 2. O Charles está nessa lista dos seletos. Então é um privilégio para mim poder estar aqui também, tendo comunhão com ele e com a Cris. Irmãos, eu trouxe uma mensagem curta e talvez tenha algumas ilustrações que parecem um tanto distantes, mas acho que a mensagem assim tem tudo a ver com a nossa realidade aqui. Para começar, algumas semanas atrás, existe nos Estados Unidos uma revista que chama-se Time. Time quer dizer tempo. E essa revista é mais ou menos igual à Veja. É uma revista semanal que sai com notícias, e uma vez por ano, Time é conhecido por soltar uma capa que divulga quem foi escolhido por ser a pessoa, o homem ou a mulher do ano. E essa pessoa do ano, não sei se a Veja tem isso, não tem, mas essa pessoa do ano é uma grande honra. A pessoa que criou notícias, que virou foco assim do país durante um tempo, talvez é uma personagem aqui fora dos Estados Unidos, mas normalmente é uma honra do tipo Prêmio Nobel. Uma coisa assim, pessoas que ganham, vão falar para todo mundo, faz parte do seu currículo, é uma honra muito grande. E esse ano, saiu há poucas semanas atrás, mas esse ano saiu uma coisa muito surpreendente, que o grupo que foi escolhido, na verdade foram 4 ou 5 pessoas, vários deles são cristãos, e eles foram reconhecidos pelo serviço cristão que prestavam. Isso nunca tinha acontecido antes, durante quase 90 anos que estavam assim colocando as pessoas nessa capa. Então, pessoas, pelo menos 3 desse grupo, eu sei que são cristãos, e por causa do seu serviço cristão foram reconhecidos pela revista e, de certa forma, pelo país inteiro, pelo trabalho que tinha feito. O grupo foi conhecido como
é uma tradução aqui, os lutadores contra ebola. Você lembra que o ano passado, mais ou menos nessa época que começou a soltar notícia da África, que tinha ebola, e esses foram alguns nacionais, outros médicos que foram lá para atender o povo, e graças a Deus parece que nesses últimos meses está sendo assim, controlado um pouco mais, mas durante muito tempo ninguém sabia até que ponto se ia parar mesmo. Mais que 10 mil, talvez 20 mil mais pessoas que morreram, uma situação muito, muito crítica. E dentro desses 10, ou quem sabe mais mil pessoas, centenas dessas pessoas que trabalham na área de saúde, porque nem eles eram isentos, apesar das muitas precauções que tomavam, muitos que morreram, muitos médicos, enfermeiros e outros mais. E a situação, para piorar mais, usando aqueles macacões, as pessoas assim entrando na sala onde tinha os doentes, mas tinha que usar macacão que cobria da cabeça aos pés, um calor insuportável, ia lá sem muitos recursos, uma situação meio muito caótica, muito incerta, pessoas morrendo por todo lado, às vezes trabalhando com alguém que tinha poucas horas, quem sabe alguns dias de vida. Então, essas pessoas fazendo o seu trabalho dia após dia, até ponto de exaustão, foram realmente homenageados assim de forma correta. E um deles, um desse grupo que foi na revista, foi um tal de Kent Brantley, um doutor, um médico missionário, que na verdade anos atrás tinha explodido para servir lá em Libéria, um desses países que foi atingido. Então, Kent Brantley já passava alguns anos lá, e quando esse contágio espalhou, ele já estava assim no ponto do agudo. Ele estava pronto para ajudar e fazer uma diferença. E é interessante que ele contraiu a ebola. Depois de alguns meses, alguma coisa aconteceu, contraiu, e foi o primeiro norte-americano a contrair. E o grande debate durante umas semanas foi, será que ele deve ficar lá ou as pessoas devem levá-lo aos Estados Unidos? Finalmente levaram ele aos Estados Unidos, mas antes dele embarcar e passar num avião todo especial para um tratamento lá, ele recebeu um remédio experimental, mas esse remédio só tinha uma dose. E tanto ele como outra colega que tinha contraído a ebola estavam doentes. Então ele recebeu, por ser um médico, e ele passou para a senhora. E ele simplesmente viajava assim, sem grande esperança de vida, mas graças a Deus recuperou depois. Então essa atitude também acho que marcou o país, somando com tudo mais que ele já tinha feito. Quando eu pensei sobre essa história, eu comecei a sonhar um pouquinho. O que seria para uma revista não homenagear uma pessoa do ano, mas de repente uma igreja do ano? Quais seriam as características necessárias para uma igreja ser reconhecida? Agora, eu não tenho muita esperança que essa revista vai reconhecer uma igreja do ano. Mas o que seria necessário? Quais seriam os atributos dessa igreja? Seria uma coisa, de repente, parecida com o trabalho desses que foram na África ou outra coisa? Quando eu refleti sobre essa questão, eu também cheguei a pensar sobre um texto que eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para ver comigo. Um texto de Gênesis capítulo 12, que eu acho que nos fornece dois princípios básicos que devem fazer parte da pessoa ou mesmo da igreja, que poderia ser considerado pessoa ou igreja do ano, ou de repente uma pessoa ou igreja que agrada a Deus. Nossa preocupação maior é essa, não agradar o país, nem a uma vista, mas a Deus. Então nós temos em Gênesis 12 o começo da história de Abraão. Agora, um trecho interessante, porque Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, ele já foi assim quase correndo, contou o relato da criação, depois da queda do homem,
depois a corrupção geral, a questão do dilúvio, a Torre de Babel. A gente vai olhar para algumas dessas partes, mas foi muito rápido, uma questão de séculos e séculos que foram passando e não foi gasto muito tempo assim explicando quem são as pessoas. Mas agora ele freia a sua história e ele foca somente a vida de Abraão, de capítulo 12 e diante, até o final de Gênesis, é Abraão e os seus descendentes da primeira, segunda, terceira geração só. Então nós temos um foco muito grande em Abraão. E por estar no início dessa história sobre Abraão, acho que é um dos trechos mais importantes de Gênesis. Mas também entendendo esse trecho e seu conteúdo, especialmente esses dois princípios que podem ser passados, eu acho que acaba sendo um dos trechos mais importantes do Antigo Testamento, se não a Bíblia inteira. Eu creio que, na verdade, forma um certo fundamento para a nossa compreensão do estilo de vida que todos nós devemos seguir. Quando nós olhamos para isso, é uma questão muito simples, por um lado, mas ao mesmo tempo muito profundo. Então, eu quero olhar para esses versículos e descobrir esses princípios. Os versículos leem da seguinte forma: E o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Esses três versículos constituem uma chamada de Abraão, a chamada inicial, e são repetidas algumas ideias ao longo de Gênesis. Mas é interessante, à primeira vista desses três versículos, tem uma só palavra que sobressai por ser repetido. Eu não sei se repararam, mas você pode dar uma olhada de novo em uma palavra que é repetida 5 vezes nesses 3 versículos. Na verdade, somente em versículos 2 e 3, 5 vezes que é mencionado. Que é a palavra bênção. Se é tu uma bênção, vai ser abençoado, as pessoas vão ser abençoadas que te abençoem. Então, 5 vezes é chamado a questão de bênção. Eu acho que isso já começa a apontar para o primeiro princípio que nós devemos lembrar. É interessante aqui que a bênção em si é apresentado de forma alternada também. Porque no início fala que Deus vai abençoar Abraão, depois fala que Abraão vai abençoar outras pessoas. Então, às vezes é Deus abençoando, às vezes é Abraão abençoando, de forma alternada. E quando a gente pensa sobre essa palavra, eu acho que nós precisamos estudá-la um pouco mais. Porque a nossa linguagem comum, você pode ouvir alguém, mesmo descrente, falar que é uma bênção, tal pessoa é uma bênção, ou essa experiência foi uma bênção. Não sei, alguém tem filhos na escola, você pode ir para a reunião do pais e mestres lá, e a professora pode vir dizer: olha, o seu filho, a sua filha é uma bênção. E normalmente por isso quer dizer que não briga com os demais colegas, não engole o X, ou sei lá, é uma coisa mais simples, mas seu filho é uma bênção. Tudo bem. Mas eu acho que bênção, na verdade, significa muito mais que isso. Muito mais, é um fundo mais rico. Para ver o significado dessa palavra, vamos voltar algumas páginas para Gênesis capítulo 1. Em Gênesis 1, nós vemos a primeira vez que a palavra bênção é usada na Bíblia. É o relato da criação, e Moisés vai falando: no primeiro dia Deus fez isso, segundo outra coisa, ele criou outras coisas, no terceiro, quarto, quinto dia. E aí você chega finalmente em versículo 22, mas vamos pular já para 28, porque nos 2 versículos usa a palavra bênção, e da mesma forma.
Então, no 28, o que fala? O homem foi criado à imagem de Deus, então Deus os, homem e mulher, então Deus os abençoou. Então, o que significa essa bênção? Ele fala, e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enche a terra e sujeitai a dominar sobre os peixes do mar e assim diante. Eu acho que essa primeira ideia de frutificar e multiplicar é relacionada à questão de bênção. No versículo 22 você vai ver a mesma coisa. Os animais, agora os do mar, também animais selvagens, é a mesma coisa. Eles vão frutificar e multiplicar. Agora, parte da bênção de Deus deve ser isso. Quando você recebe a bênção de Deus, Deus abençoe. Quer dizer que você frutifica. Você realiza alguma coisa que deseja. Você gere filhos, uma bênção de família, ou você consegue fazer alguma coisa que você está se esforçando a fazer. Então, ao realizar é uma bênção que, na verdade, vem do Senhor. O esforço, o tempo e tudo mais vem do Senhor e Deus nos abençoe dessa forma. Mas é interessante, mais um uso da palavra, logo no início do capítulo 2. É um pouco diferente esse. Então, capítulo 2, versículo 3, agora no 7º dia da criação, diz, e Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Agora você pensa bem, isso não tem a ver com multiplicação. Ele não multiplicou o 7º dia para fazer, de repente, um feriadão ou alguma coisa assim bem extenso. Ele abençoou um dia para fazê-lo ficar alinhado com seus propósitos. Então, acho que um outro aspecto é parecido, é ligado, é relacionado à primeira ideia, mas um pouquinho diferente. A primeira ideia seria aquela de bênção de Deus, quer dizer, você experimenta a graça, a bondade de Deus, você curte algum dos atributos de Deus, mas nesse segundo aspecto é a questão de ficar alinhado, você serve os propósitos de Deus. Então tudo isso vem de Deus para o homem, de Deus para a criação. Agora, quando você voltar para aquela de capítulo 12, você pensa, Abraão precisa abençoar outras pessoas, agora eu acho que faz sentido. Ele não está dizendo, Abraão deve simplesmente dizer para as pessoas, Deus te abençoe. Não, é simples demais, essa não é a ideia. Deus te abençoe, feito. Ele já abençoou muitas pessoas. É muito mais, é para levá-los ao conhecimento da bondade, da graça de Deus, ajudar eles a aproximar-se mais a Deus. Essa é parte da bênção que uma pessoa pode oferecer. Ajudar as pessoas a ficarem mais alinhados com o propósito de Deus. Se eles estão longe de Deus, então trazê-los mais próximos a Deus. Biblicamente, eu creio que essa é a ideia de bênção. Então Deus deu a Abraão essa tarefa, abençoar outras pessoas, expondo a sua pessoa a eles, ajudando eles a entrar num relacionamento mais próximo com Ele mesmo, com o Criador, e a alinhar a sua vida aos seus propósitos. Nós podemos ver, eu creio que a mesma ideia de bênção, sem usar a palavra bênção, ainda no capítulo 1 de Gênesis. E quase nesse mesmo versículo que nós acabamos de ler. Só sobe um pouquinho para o versículo 27. No versículo 27, aliás, versículo 26, diante. O que fala? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar. Versículo 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. O que significa essa imagem? Pensando bem na imagem para nós, projetado aqui
assim, no espelho, você vai ver sua própria imagem. Eu creio que essa ideia para Abraão, aliás, para Adão e Eva, é de espelhar a imagem de Deus por onde eles andarem. Quando eles começam a multiplicar e passar para outras partes da terra, quem eles encontrarem vai ver um pouquinho do caráter de Deus ao olhar para Adão e Eva e seus descendentes. Então isso quer dizer que as pessoas tomem conhecimento da graça, da bondade de Deus, da justiça, da santidade e outras coisas mais, e ficarem também um pouquinho mais alinhados com o propósito. Eu creio que esse ato de espelhar a imagem e semelhança de Deus é também abençoar pessoas. E para mim, somando tudo isso, resumindo, eu creio que tem muito a ver com o primeiro princípio, que é o princípio da profundidade. Uma orientação para a nossa vida, que não é só ativismo, não é só aquilo que a gente faz, mas precisamos ter uma certa profundidade. Então, o cristão, em sua vida, precisa não só conhecer a Deus um dia e aí tocar outros assuntos até a morte. Ou de repente fazer o que for pedido pelo pastor ou outra pessoa da igreja, tentar evitar qualquer encrenca maior, e aí de repente ajudar com alguma coisa. Não é isso. Mas a ideia de espelhar a pessoa de Deus, de abençoar outras pessoas, esse deve ser central, de ter uma certa profundidade de caráter. Esse, eu creio, é um dos princípios básicos para todo cristão. O segundo princípio já parte por isso. Nesses versículos nós já encontramos. Nesses mesmos versículos, porque a segunda ideia não tem a ver com a profundidade tanto quanto a amplitude, a expressão, a extensão do seu impacto aqui na Terra. Então, nesses versículos que fala, façamos o homem na nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E no versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enche a terra. Enche a terra. Eu não entendo exatamente porque Deus quis isso. Primeiro, acho que para mim é um pouco mais lógico, é a ideia de espelhar a sua pessoa para qualquer outro ser vivo entender um pouco mais quem é seu Criador. Mas ele também criou o mundo, criou o homem para habitar o mundo, e quer que o homem se espalha, não só espelha, mas também espalha por toda a terra. Então não é só para, em alguns lugares da terra, você tem algum conhecimento de Deus, mas em todo lugar da terra, por onde andam os fiéis, deve ter conhecimento de Deus. Então, esse segundo elemento tem a ver com a amplitude da nossa chamada. Agora, passe algumas páginas adiante, até capítulo 11 de Gênesis. E vamos ver esses dois princípios passados de forma oposta. É aquela história da Torre de Babel, aqui, talvez muito conhecida por alguns irmãos, muitos irmãos. Os homens se congregaram lá naquela planície, resolveram parar. Versículo 4 fala, disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Está vendo algum problema aí? O que Deus mandou no primeiro capítulo? Espalhem-se, espalhem por toda a terra. E aqui os homens dizem, para não ficar mais espalhados, vamos parar por aqui. Eles tinham consciência que devem espalhar, mas resolveram parar e começar a construir a cidade. A cidade em si, eu creio que não foi problema. Mas a atitude por trás desses homens, da construção, isso foi problema. Porque mostra um certo orgulho, um desejo de em se exaltar, de criar para si um nome.
talvez uma questão de não confiar mais em Deus, mas vamos criar nossa própria cidade, uma construção, uma fortaleza que dá para proteger, e aí quem precisa de Deus? Não, ninguém mais. Vão ficar dentro da fortaleza para nos defender contra qualquer ataque. Pode ser isso, mas um certo orgulho do homem. Então nós temos homens, na verdade, nessa altura, que não estão espelhando, nem espalhando mais. Eles estão pecando contra a vontade de Deus, desde o primeiro capítulo. E o que Deus faz? Deus, com toda a sabedoria, ele pôs fim no negócio de forma muito simples, elegante e eficaz. Ele confundiu as línguas. Até hoje, estamos tendo essa dificuldade. E não só nós, gente, não só estrangeiro. Eu creio que a dificuldade que tem entre pai e filho, entre homem e mulher, entre quaisquer dois amigos, também tem a ver com esse episódio. Então, a confusão que muitas vezes experimentamos por causa da língua, eu creio que procede daqui. E faz de nós pessoas mais dependentes de Deus. Se a gente não tivesse essa confusão, tudo numa boa, eu me viro, faço sozinho, mas com isso sempre tem aquela discussão, mal entendido, às vezes mais, confusão, porque os homens nessa altura não obedeceram a Deus. Eles não espelharam a imagem de Deus. Deus disse, você vai ter que espelhar um pouco mais, não pode ficar nesse pecado aí, vai ter que espelhar um pouquinho, vai ter que olhar para Deus e depender dele. E não só espelhar um pouco mais a sua imagem, mas voltar a espalhar. Nos últimos versículos desse trecho, versículos 8 e 9, que fala, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e pararam de edificar a cidade. Versículo 9, por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou, novamente, repetindo, reforçando, os espalhou sobre a face de toda a terra. É bem enfático aqui. Eles passaram a espalhar outra vez. Então o homem desobedeceu. Deus disse, há juízo, julgamento agora. Vamos por fim nessa construção. Vocês vão voltar, vocês vão ter desejo até de voltar a espalhar e também espalhar a glória de Deus. Quando você chega, então, no capítulo seguinte, em Gênesis 12, nós temos esses dois elementos. Eu falei um pouco mais sobre a questão de bênção, quando é chamado de Abraão, mas, na verdade, há dois mandamentos que Abraão é dado. Quando ele foi chamado aqui no capítulo 12, o primeiro mandamento, aliás, o segundo. O segundo mandamento é esse, no finalzinho de versículo 2, ele fala, se tu, ou tu serás, se tu uma bênção. É um mandamento mesmo. Você precisa abençoar outras pessoas. Mas o primeiro dos mandamentos, em versículo 1, o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra. Então, uma certa expansão, uma certa espalhamento que está acontecendo aí. Abraão não sabia para onde ia, até o Senhor disse, essa terra aqui, pode parar. Mas Abraão tinha que sair da tua terra, e a última linha dessa chamada é muito importante, porque na verdade esse é quase o ponto mais simpático da chamada inteira. No versículo 3. Por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão jamais poderia abençoar essas famílias da terra sem sair. Ele tinha que sair para abençoar outras famílias. Se ele ficasse lá na sua cidade natal, talvez algumas poucas pessoas teriam conhecimento de Deus, mas saindo, ele teria mais conexão, mais ligação a mais povos ao redor do mundo. Se a gente tivesse mais tempo aqui, de repente 3, 4 mensagens a mais, eu gostaria de passar por vários versículos no restante de Gênesis que contam sobre Abraão sendo uma bênção para pessoas
não judeus, não de Israel, pessoas ao seu redor. Às vezes ele ficou muito aquém do desejado de Deus, mas às vezes ele cumpriu esse mandato. Então Abraão abençoou pessoas, grupos ao seu redor. E olhando mais longe, Israel, que procedeu dele, Israel abençoou muitos países também. Há dezenas e dezenas de passagens no Antigo Testamento que contam sobre isso. Muitas vezes pecaram, ficaram aquém, não fizeram o que Deus pediu, mas muitas vezes fizeram. Eu creio que entrou na consciência deles que faz parte da sua vida. Essa profundidade e também na amplitude da sua chamada. E também algumas pessoas olham para esse trecho, talvez os teólogos olham para o trecho da seguinte forma: pois é, Abraão foi chamado para abençoar, mas ele não era tanto para ele fazer, mas sim para um descendente lá no futuro, para ele ser a principal bênção para todas as famílias da terra. Esse descendente principal de Abraão é nada menos que o Senhor Jesus Cristo. Gerações mais tarde, ele é descendente de Abraão, e certamente, eu concordo, ele é a principal bênção que nós temos de Deus. Ele espelha a pessoa de Deus perfeitamente. Você pode ver exatamente como fala em Hebreus, ver exatamente como Deus é vendo Jesus Cristo. Ele andando aqui na terra não era igual a nenhum outro homem, andava sem pecar, foi até a cruz, e quando ele pagou o preço pelos pecados, não foram os pecados dele, mas os nossos. A sua vida era singular. Ele é a principal bênção que nós podemos levar às pessoas e tentar abençoar eles. Mas eu olho para esse trecho e eu penso, quando Abraão foi dado 2 imperativos, como que ele os entendeu? Será que esse primeiro mandamento, sai da tua terra, da tua parentela, é uma coisa difícil para uma pessoa de idade, sair dos teus parentes, assim, abandonar aquilo que criou durante a vida. Mas ele, logo em seguida, ele fez justamente isso. Ele logo saiu, ele obedeceu. E logo vem esse segundo imperativo: ser tu uma bênção. Agora, imagina, Abraão escuta esse segundo imperativo e diz: pois é, acho que não vou fazer isso. Eu vou deixar para o meu filho ou algum descendente um dia cumprir esse segundo mandamento. Não é comigo mais, eu acho difícil, é complicado, mas quem sabe uma pessoa dos meus descendentes vai chegar e ele vai ser essa bênção para eles. Não, Senhor, eu creio que Abraão também tinha consciência de que, pelo menos em parte, ele poderia e deveria ser a bênção para outras pessoas. Talvez imaginando em parte que um dia viria o Messias, Jesus Cristo, que seria o cumprimento final. Eu tenho certeza que Abraão tinha essa consciência de ser uma bênção para as pessoas, mas não somente ele, mas também seu filho, Isaac. Abre agora em Gênesis capítulo 28. Capítulo 28, na verdade, conta a história do Jacó. Capítulo 26, se olhar no versículo 4, a gente não vai olhar para esse trecho, mas capítulo 26, versículo 4, conta a chamada do Isaac e usa a mesma linguagem, ser uma bênção para todas as famílias da terra, que acabou de passar para o Abraão. Mas aqui em capítulo 28, o que nós temos em versículo 14, é chamado do Jacó, do neto de Abraão. Então aqui, o que fala? A tua descendência será como o pó da terra, tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Está vendo aí a questão de profundidade, é abençoar outras pessoas,
e também na amplitude, não somente algumas pessoas mais próximas, mas todas as famílias da terra. Então, Jacó recebeu esse mesmo imperativo que o seu avô tinha recebido. E o que fala, você pode notar bem, uma frasezinha assim nesse versículo, ele fala: todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Está entendendo? A tua descendência, os descendentes de Jacó vão abençoar outras pessoas. Mas ele fala: você, Jacó, você vai abençoar. Fica muito explícito. Não é para outra pessoa um dia, quem sabe, terceirizar esse trabalho de abençoar outras pessoas. Deixe que o pastor faça, deixe que outro irmão faça. É para todos nós. Todos nós. As pessoas que procurem honrar a Deus, seguir a Deus, glorificar, ser discípulos no pleno sentido, nós precisamos ter essa profundidade que procura abençoar, levar pessoas de todos os tipos ao conhecimento do Deus verdadeiro. E também na amplitude, não somente as pessoas da nossa família, as pessoas do nosso grupo, nossa célula, nossa igreja, mas sim pessoas até distantes, ou atualmente distantes de Deus. Eles precisam ser trazidos, e não somente de Serra Negra, mas de outros lugares. Agora, o último versículo que eu quero citar aqui. Passe agora para Mateus, o Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. E no final de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Começando com o versículo 18. É um trecho que nós conhecemos como a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. Eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Irmãos, você repara umas ideias já um tanto conhecidas, parecidas? Quando ele fala os princípios principais aqui na grande comissão, a ideia principal, eu diria, um deles, a ideia de fazer discípulos. Como você faz um discípulo, você tem que ganhá-lo para Cristo, tem que pregar o Evangelho, mas ao ser ganho para Cristo, você batiza o novo convertido, você batiza e você logo ensina. Não só ensina para encher a cabeça, mas você ensina a obedecer todas as coisas. Ou seja, você faz discípulos e você leva a pessoa a uma certa profundidade de vida. Ele não vai ser aquela crente raso. Ele não vai ser uma pessoa qualquer que, alguns dias obedece a Deus, outros dias, não quero. Algumas horas sai, assim, mostrando algum fruto, outras horas some. Mas aquela pessoa com profundidade, um discípulo feito. Mas você viu também a segunda ideia, o segundo princípio? Não faça discípulos apenas em sua própria igreja. Começa por aí, sim. Mas onde fazer a amplitude desse chamado da grande comissão? Fazer discípulos de todas as nações. E da mesma forma que Abraão foi dado essa comissão, todas as famílias da terra. E para alcançar todas as famílias da terra, o que precisa fazer? Tem que ir. Abraão, vai para a terra. Discípulo, vai para a terra que te mostrarei. Acho que não é mera coincidência aqui. Eu creio que a chamada de Abraão está prevendo já a grande comissão nossa como igreja. Mas os dois princípios sempre evidentes. Deus está procurando discípulos em todo lugar, discípulos que vão honrar a sua pessoa, revelar a sua pessoa, abençoar outras pessoas. E não somente algumas pessoas, mas vão abençoar pessoas de todas as partes, inclusive as partes mais distantes da nossa terra.
Hoje em dia nós temos uma terra cheia de pessoas. Todo o país tem pessoas, mas discípulos de Jesus ainda não. Então isso é parte do nosso trabalho como igreja. Eu, honestamente, irmãos, eu penso que como igreja de Cristo, eu falaria a mesma coisa nos Estados Unidos que eu falo agora. Eu creio que como igreja de Cristo, estamos fazendo um pouquinho melhor na questão de profundidade do que na amplitude. Eu sei que profundidade sempre tem que ser trabalhada. Tem que ensinar os pais como lidar com seus filhos, criar seus filhos em casa. Tem que ensinar as pessoas a serem melhores trabalhadores no seu serviço. Os cônjuges a se darem bem com o outro. E tudo isso tem a ver com a profundidade. Mas eu creio que normalmente nós fazemos um pouquinho melhor nessa profundidade do que na amplitude. Algumas semanas atrás, eu recebi um e-mail do outro ex-aluno, então de Wallace, também carioca, não. Mas ele, Wallace e a sua esposa, estão agora na parte da Saara, da África. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha aquele desenho que os franceses produziram e provocou uma reação muito forte lá. Várias pessoas da França que foram mortos e chocou mais uma vez o mundo. As repercussões desse desenho chegaram até o país dele, Níger, e alguns dias mais tarde, os muçulmanos foram para a rua, queimaram 70 prédios, 70 igrejas e escolas, inclusive 2 que o irmão Wallace estava tocando. Eles têm que sair, têm que fugir para proteger a sua própria vida. Muitas pessoas que morreram nesse episódio, os cristãos todos assim abalados, um país já pobre, muito pobre, irmãos em Cristo perseguidos, mas com suas igrejas agora destruídas. Mas é interessante o comentário desses muçulmanos. Quando saíram para saquear e queimar esses prédios, a acusação deles foi que os cristãos do Níger seguem o Deus dos franceses. É uma colônia francesa, ex-colônia francesa. O Deus dos franceses, ou seja, o Deus de minúsculo dos franceses. Ou seja, vocês servem um Deus pequeno, um Deus tribal, um Deus local só. Eles pensando, os muçulmanos pensando, nós servimos o Alá, o grande Deus, o Deus universal. Então eles acharam que os cristãos eram idólatras, quase. Vocês não prestam porque vocês seguem um Deus pequeno. Não entrou na cabeça deles o Deus grande. O Deus de grande extensão, Deus de toda a terra. Nós não jamais podemos deixar as pessoas a pensar que o Deus que nós servimos, que nós acabamos de louvar com as nossas vozes, que é apenas um Deus dos brasileiros, apenas um Deus dos norte-americanos, apenas o Deus de alguns poucas pessoas ao redor não ao redor, mas em alguns lugares do mundo. As pessoas têm essa ideia. Nós passamos um tempo na Jordânia, anos atrás, e eu vi isso muitas vezes. O seu Deus, como se fosse o Deus da América do Norte. O seu Deus é assim, nosso Deus é outro, é Deus universal. Esse é o que Deus, nosso Deus verdadeiro, Deus criador, o que Ele quer combater. Ele quer ver profundidade nos seus discípulos, nos seus seguidores, mas tem que ter aquela amplitude, tem que ter a extensão. Ele quer ser honrado por todos os povos. Senão, o nome dele, a glória dele, não é o que é merecido. Ele não é um Deus pequeno. O ano passado eu consegui passar vendo alguns missionários que nossa igreja sustenta. E entre uma visita e outra, eu passei uns dias na Turquia. Foi muito legal, um sonho quase sendo realizado. Eu pensei, eu quero ver esses lugares onde o apóstolo Paulo tinha passado.
Eu fui um dia para Éfeso, mas fiquei mais dias lá em Istambul. E na Turquia, eu soube que anos atrás, quando eu comecei no ministério, eu tinha ouvido que tinha tão poucos cristãos. Agora, um país de 70 milhões de pessoas. E as primeiras notícias que eu tinha recebido é que Turquia por inteiro só tinha 10 cristãos. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos mais ou menos, a contagem é mais ou menos 7 mil cristãos em todo o país. De 10 para 7 mil. Louve a Deus por isso, crescimento fenomenal. Mas pensando bem, 7 mil para um país de 70 milhões é pouco. Se tivesse a mesma proporção aqui em Serra Negra, eu creio que seria, em toda Serra Negra, somente 2 cristãos. Está vendo a diferença? Então, todo o país, 7 mil, e eles estão muito ilhados, eles não se conhecem. E indo para lá, eu queria conhecer esses lugares, mas eu também tinha um certo sonho, um desejo, de conhecer pelo menos um cristão turco. Eu não ia atrás, assim, eu não queria assim, procurar, mas também queria ficar com os olhos abertos, ouvindo, de repente eu passar por alguém e bater um papo. Passaram uns dias, eu estava saindo, eu lembro que eu fui ao aeroporto, e chegando no aeroporto, para eu sair e fazer a visita ao missionário no outro país, chegar no aeroporto, raras vezes que acontece isso, mas eu cheguei antes da hora. Normalmente estou bem em cima da hora, tá uma correria danada, mas cheguei antes da hora. Mas eu não tomei tempo hoje para fazer uma oração ansiosa. Não parei, tem sido um dia corrido, então tem uns bancos lá no corredor. Eu vou sentar nesse banco e abrir a Bíblia e fazer uma oração ansiosa. E o que eu fiz? Depois de alguns minutos lá, com a Bíblia aberta em cima da minha mala, um homem chegou e perguntou: posso sentar ao seu lado? Você pode sentar. E depois de mais 1 minuto, 2, você se importa se eu fumo? Agora, quase todo turco fuma. Você tem que se acostumar, porque é uma coisa cultural mesmo. Não, pode, irmão. Irmão, você pode fumar. E aí, ele acendeu o cigarro e começou a fumar. Passando mais uns 4, 5 minutos, ele perguntou: o que você está lendo? A Santa Palavra de Deus. Minha resposta. Você é um cristão? Agora, nessa altura, eu comecei a sentir um pouquinho desconfortável. Ser um cristão no país não é ilegal, especialmente para um estrangeiro. Mas você está me vendo aqui lendo a Bíblia, está fazendo essa pergunta? Sim, eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu também. A pessoa que veio sentar ao lado de mim, fumando, mas mesmo assim, esquece dessa parte, mas fumando, era um cristão. Eu confesso, eu fiquei ainda um pouco desconfiado. Tem polícia secreta por aí, e quem sabe, mas nós começamos a conversar. Conversamos mais que 1 hora. Irmãos, foi uma delícia a conversa. Tinha umas questões um pouquinho fora do eixo, mas a gente foi trocando ideias, como que é a igreja no Brasil, como que é a igreja nos Estados Unidos, como que é a vida lá. É um crente verdadeiro, um irmão nosso e na fé. E quando chegou mais próximo a hora de ir embora, eu estava assim, impactado pelo momento. E também eu queria fazer alguma coisa para ajudá-lo, além de simplesmente conversar. Eu sabia, a gente vai orar ainda, mas eu pensei, será que ele tem Bíblia? Ele conversava em inglês, mas eu vou dar a minha, se ele não tem. O irmão tem Bíblia? Ele disse, sim, em casa eu tenho uma Bíblia, mas também produziu na sua bolsa um desses Novo Testamento, dos Gideões, aqueles pequenininhos. Ele produziu, tem Bíblia com ele mesmo.
Então, conversamos um pouco sobre a Bíblia, o que ele costumava ler e tudo. E pensando mais, mas o irmão, tem outros cristãos com quem você congrega? Que você, assim, vai para reuniões com eles? Ele disse, não, eu ouvi falar de um grupo de cristãos numa outra cidade, mas eu não posso ir lá. E conversando assim, ele pegou da sua bolsa outra vez a sua carteira e pegou uma folhinha de papel desse tamanho e foram escritos 2 versículos de 2 Timóteo num lado e mais um no outro. Ele diz que a última vez que ele esteve com algum cristão, uma moça que passou lá no aeroporto e deixou esses versículos com ele, escreveu assim à mão. Essa foi a última comunhão que ele tinha, meses antes. Eu tinha vontade de não ir naquela avião. Esse irmão, o que eu faço? Eu vou para a igreja, eu ligo para o irmão, eu sou cercado, parece muitas vezes, por irmãos em Cristo, graças a Deus por isso. E ele vai ao aeroporto para, porventura, achar algum cristão. Imagino tantas vezes que ele vai e não encontra ninguém. Essa comunhão que ele tem. Nós temos muitas e muitas bênçãos aqui no Brasil. Sem dúvida, irmãos, cada um aqui pode pensar em N pessoas, parentes, colegas, vizinhos, que precisam das boas novas. Precisamos fazer um trabalho dobrado aqui, para alcançar, para abençoar essas pessoas com conhecimento do Salvador. Mas para encher a terra, para ter a extensão, a amplitude da nossa chamada, nós precisamos mandar pessoas para diversos lugares que não têm as vantagens que nós temos. Nós precisamos priorizar lugares onde a igreja está nascendo agora e começar a enfatizar, dizer para os nossos filhos ou filhas, tem que ir. Dizer para nós mesmos. Irmãos, eu quero concluir pensando talvez 2 passos, duas atitudes. Uma, de forma bem prática, o que eu diria para todo mundo aqui. De repente um ou outro vai sentir aquele desejo de vamos partir agora, vamos fazer alguma coisa. Mas um passo bem prático. Conheça um missionário. Conheça um missionário. E por conhecer, eu quero dizer não só, eu tenho algum conhecimento do plano de tal, eu sei o nome dele. Conheça ao ponto de saber o que está fazendo, onde está servindo, o que pretende fazer os seus alvos, um pouquinho sobre o seu ministério. E conhecer o suficiente também para te motivar a orar por ele. Se importar. Eu sei que a igreja tem contato com vários missionários, mas eu daria essa forte sugestão, como cumprimento, em parte, desse chamado que nós temos, conhecer o missionário, orar por ele. Procure encorajá-lo de vez em quando, mandar uma mensagem, se der, se ele passar aqui na cidade, tentar, assim, conhecê-lo mais, mas conhecer um missionário. Se der para conhecer mais, 2, 3, louve a Deus. Mas comece com um. Comece com um. A segunda atitude que eu acho que todos nós, além de adotar ou conhecer um missionário, seria adotar uma mentalidade missionária. As pessoas que se sentem chamados para estar aqui em Serra Negra não devem ser menos missionários do que os que vão. As pessoas que vão, às vezes, recebem os elogios e, fulano vai, e nós sabemos que vai ter umas dificuldades, vai ter que aprender uma língua diferente, ficar longe dos pais, mas nós não devemos ter menos espírito de sacrifício, menos desejo de encarar as dificuldades, menos desejo de orar e apoiá-los. Nós temos que ter essa consciência de que se Deus um dia, em seu íntimo, através de uma palavra,
uma palavra de outro irmão, dizer vá, você começa a fazer os malas. Até isso acontecer, deve ter a disposição. Deve ter a disposição de uma mente missionária. Pais, estou falando para vocês. Eu tenho 3 filhos em casa. Eu sei o que é ficar naquela encorajamento, e aí o dia chega e, pai, tchau, eu vou. Precisamos ter essa disposição também. A chamada de Deus para você, mas a chamada de Deus é para a sua família. E pode ser que o filho que você curte agora, com 15, com 16, com 20 anos, vai chegar um dia que ele chega em casa, ela chega e diz, pai, eu me sinto chamado para ir ao campo. E nessa hora tem que estar preparado, tem que ter a mente missionária já preparada. Pode questionar algumas coisas, você já pensou nisso, naquilo, vamos pensar com pés no chão, mas não dando aquela balde de água fria que muitas vezes acontece. Procure encorajá-lo, é louvável. Vamos aprimorar essa ideia. Mas se é para o pai, a mãe abrir mão, assim que seja. Abre mão do melhor que você tem. A sua própria vida, quem sabe, ou a vida do seu filho, da sua filha. Estar disposto a abrir mão. Para que ele ou ela possa ser uma bênção entre lugares mais carentes da glória e do conhecimento de Deus. Talvez você e o seu filho nunca vá ser um médico missionário. Os dons e talentos são outros. Mas use aquilo que você tem. Aquilo que você desenvolve. Use esses dons para a glória de Deus. Que ele seja louvado através da sua vida. E que outras pessoas sejam impactadas por sua vida. E talvez nunca vá à África. Talvez nunca vá para um lugar assim tão distante. O seu chamado para alguma coisa talvez mais próximo. Mas pelo menos ter a disposição de ir onde o Senhor indicar. Eu não ficaria surpreso de forma alguma se daqui uns anos eu voltar para cá e, Charles, como está indo o irmão, a irmã? Não, já foram enviados pela igreja. E que cada pessoa tenha essa disposição de ir para onde o Senhor indicar. E talvez nunca vai enfrentar uma dificuldade tão grande como esse Ebola, assim, pessoas morrendo toda hora ao seu redor. Mas nosso espírito de encarar as dificuldades deve ser o mesmo. Vamos em frente. Talvez a gente morra mesmo. Vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Mas vamos enfrentar as dificuldades sabendo que Deus nos chamou para isso. E pode ser glorificado o nome dele através de nós. Irmãos, vamos seguir os exemplos que nós temos. Além dos atuais, o exemplo do Abraão, o exemplo dos discípulos de Jesus, os exemplos a 1000 que nós temos na Bíblia. Vamos seguir esses exemplos. E como igreja, quem sabe, um dia, receber aquela elogio do Senhor, não só a igreja do ano, mas aquela igreja que cumpriu o que Deus passou para ela. Muito mais que uma capa de revista. Bem feito, servo fiel. Bem feito, igreja fiel. Essas são as palavras que nós queremos ouvir. Deus está nos abençoando, com certeza. Nos abençoando muito para que nós possamos abençoar muitas pessoas. Oremos, irmãos. Senhor, nós damos graças a Ti pela palavra e o exemplo de servos sendo chamados assim no meio dos seus pecados, das suas falhas, das suas preocupações, pessoas normais, pessoas iguais a nós. E vendo eles, Senhor, sendo moldados em Tuas mãos, moldados para serem instrumentos para levar o conhecimento do Teu nome mais adiante. E sabemos, Senhor, ao olhar ao redor do mundo que tem muito para fazer.
te dou graças, Senhor, que aqui em Serra Negra tem muitos irmãos maduros que estão fazendo um trabalho ótimo aqui nos bairros, nos arredores da cidade. Mas tem muita coisa a fazer que a igreja pode fazer, pode abraçar em campos mais distantes. E pedimos, Senhor, que Tu uses os irmãos, que Tu uses cada pessoa aqui para Tua honra e glória, que ele ou ela possa brilhar com uma imagem muito bem moldada da sua própria pessoa, que eles possam refletir seu caráter, os seus atributos, atrair as pessoas para serem seguidores Teus, e que cada pessoa aqui possa ser fiel nesse chamado e cumprir a Tua vontade, Senhor, aqui em Serra Negra e em toda a terra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Pastor Kevin. Deus abençoe. Irmãos, estamos chegando ao término desse momento, desse culto. Se você pode, fique aí um pouco mais. Vamos conversar. E agradeço aqueles que nos assistiram pela internet. Deus abençoe sua vida. Com oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe cada um.